meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Muita saúde, muita paz, que o nosso Mestre Divino possa nesse instante levar as suas bênçãos generosas no lar e na família de cada um dos amigos. É o que a gente pede ao alto, de coração, para que possamos todos entrar nesse mesmo clima de harmonia, de pensamento elevado, para podermos, meus irmãos, atravessar as lutas humanas com a sintonia, com o coração ligado em nosso Mestre Jesus. Meus amigos, conforme a primeira parte dos nossos estudos, hoje nós estamos vendo sobre a porta estreita. Lição de Jesus, deixada por ele tanto no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando ele nos dizia: esforçai-vos por entrar, por passar pela porta estreita, que são os sacrifícios, as lutas que nós temos que atravessar na vida, evitando a porta larga das paixões, das facilidades, daquilo que o mundo vende como sendo o critério da maioria, como sendo aquilo que todos, às vezes, deveriam fazer. E também essa passagem da porta estreita, Jesus voltou a enfatizá-la no Evangelho de Lucas, numa outra ocasião em que Lucas registrou lá no capítulo 13, nos versículos 23 a 30. Bom, meus amigos, considerando que a primeira parte dos estudos, feita pelo André, ele leu os textos evangélicos, bem como também certamente comentou o texto de Kardec, que vem logo em seguida nesse capítulo, comentando esse tema e nos explicando, nós hoje gostaríamos de contar para os irmãos uma história. História essa que nos foi contada, por sua vez, por irmão X, no livro Boa Nova. É uma história longa, mas que reporta, ilustra para a gente, de maneira muito bonita, de maneira muito feliz, a diferença entre a porta larga e a porta estreita da vida. E como que uma criatura pôde substituir a primeira escolha que havia feito pela porta larga e fez a sua transição pela porta estreita, com muita luta, com muita dificuldade, conforme o texto nos narra. Ou seja, não nos basta o arrependimento das faltas. Não nos basta querermos um novo caminho se nós efetivamente não implementarmos mudança de atitudes, de posturas, de ações, de sentimentos que nos façam verdadeiramente nos aproximar da prática da vivência do Evangelho. Portanto, meus irmãos, nós vamos ler e comentar o capítulo 20 do livro Boa Nova, pedindo licença aos irmãos para que nos nossos estudos de hoje a gente assim o faça, sem que a gente tenha feito aqui outras pesquisas bibliográficas, sem comentarmos aqui o texto do codificador, devido à extensão desse texto, e para que a gente não tenha que resumi-lo e possamos aqui, quem sabe, ler na sua integralidade, respeitando o tempo, trazendo para os irmãos a beleza da narrativa de irmão X, quando ele nos conta a história de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Portanto, vamos aqui à descrição de Humberto de Campos, de irmão X, e hoje nós vamos deixar ao fundo alguns concertos, algumas músicas de Vivaldi, que são muito tranquilas e que a gente espera que leve também um pouquinho mais de paz e alegria para todos. Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias.
Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha sede de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua casa se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. E, portanto, ela que até então vivia uma vida entregue aos prazeres, às facilidades materiais, e que, de certa forma, afastou-se dos conceitos de sua época, de seu povo, não seguia os preceitos e os costumes de seu povo, do povo judeu, vivia livremente entregue aos prazeres na companhia de pessoas ricas, de romanos. Entretanto, meus irmãos, o que acontecia? Aquilo ali provocava nela uma sede no seu coração. Aquilo não mais lhe saciava. Aquilo ali agora era motivo de tédio, especialmente após ouvir as palavras de Jesus. Em uma de suas pregações, ela passou a repensar todas aquelas escolhas, tudo aquilo tornou-se sem sentido, vazio, cheio de tédio para o seu coração. Passada uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, essa ocasião, meus irmãos, do banquete em Naim, está narrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50. Naquela ocasião, é quando ela vai confessar-se cristã e, conforme narra o texto evangélico, ela banha os pés de Jesus com unguento e o enxuga com seus cabelos, conforme talvez muitos irmãos conheçam. Entretanto, antes desse encontro, ela procurou Jesus pessoalmente. Isso que a história bíblica não nos conta e que Humberto de Campos nos fala. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muito hesitar. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação, o apedrejamento, em praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor? Envolvida nesses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde casa de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la.
tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Ou seja, meus irmãos, o mestre tudo sabia. O que cada pessoa que o procurava pensava, sentia, Jesus de antemão adivinhava. O mestre de antemão sabia da vida pregressa de cada criatura que o procurava, inclusive das intenções daqueles que o procuravam. Sejam para o colocar em situações difíceis, como muitas vezes os fariseus faziam, sejam aqueles que de fato estavam arrependidos e querendo uma vida nova, cheia de boas intenções, como aconteceu com Madalena, como aconteceu com Zaqueu, como depois aconteceu com Paulo de Tarso, quando o rabino já se encontrava preparado para mudar de vida. Vencendo as suas mais fortes impressões, assim lhe falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno olhou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, ou seja, o mestre sabia, percebia perfeitamente o que se passava no coração de todos, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A palavra de Magdala escutava o mestre. Perdão, meus irmãos, eu li errado aqui. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Ou seja, cada conceito daquele de Jesus, ela refletia, prestava atenção e absorvia. Ou seja, bebia, né? Ou seja, trazia para dentro de si. E de fato essa página merece sempre ser relida por nós, e cada conceito de Jesus aqui é valioso. Entre eles, esse que ele acabou de dizer: o amor cobre a multidão de pecados. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas intenções, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. Ou seja, aquele amor que ele falava era diferente do conceito que ela tinha e que hoje em dia também tanto se confunde no mundo. E era o que ela ia falar com ele. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, sua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível, compreenda,
que em suas sendas, das sendas do mundo, a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, maravilhada. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: Mestre, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber sacrificar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio somente com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência por um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo para junto de si, Jesus acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devota somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida, experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo,
observou Jesus com os olhos nevoados de lágrimas. E no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovida: Senhor, de hoje em diante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e o observou com certa estranheza, já carregado dos preconceitos que eles tinham, né? A convertida de Magdala lhe sentiu um olhar glacial, frio, gelado, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse. Pelo que a gente observa aqui, Pedro ainda estava em aprendizado. Seu coração ainda estava sendo preparado pelo Cristo, pela vida, pelas experiências. Lá na frente ele vai passar a olhar os irmãos e os filhos do Calvário com outros olhos. Ele ainda vai aprender isso. Mas por enquanto o Cristo era só o Mestre que podia dar aquele acolhimento. Senhor, quando partirdes desse mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas e possibilidades, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Nós precisamos confiar mais em nós mesmos e, primeiramente, no Pai. Sermos fiéis ao nosso Criador. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Essa é a primeira parte, meus irmãos, da história. Pois bem, mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, haja vista que foi ela quem primeiro viu Jesus lá nos jardins de José de Arimateia e foi a mensageira da ressurreição, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. Tal como os cristãos, os apóstolos, os discípulos que vieram acompanhar Jesus em Jerusalém, depois ela também voltou para Galiléia no rastro deles. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, haja vista, meus irmãos, que a gente sabe que depois da ressurreição, eles vieram para Galiléia, Pedro, Filipe, João, organizaram as suas situações pessoais e voltaram para os arredores de Jerusalém, e em torno da casa de Pedro foi fundada a Casa do Caminho, a primeira igreja cristã do mundo, conforme nos descreve, nos contam episódios lá no livro Paulo Estevam. Então, à medida que os cristãos vinham da Galiléia para Jerusalém,
Quando os últimos estavam para partir, Maria de Magdala resolveu procurá-los. Temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a conceder o seu pedido. Temiam-lhe o passado de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu e lembrou-se do Mestre, resignando-se. Ela começou a entender o que seria a porta estreita que Jesus havia lhe falado. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção, em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Ou seja, meus irmãos, quantas lutas, quantas necessidades, quantas limitações e humilhações ela sofreu, nós não sabemos. Irmão X aqui descreve que certamente foram numerosos. De vez em quando, ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Já havia um movimento de perseguição aos cristãos. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, no entardecer, vinham pousar como outrora nas árvores próximas. O horizonte oferecia como sempre o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. E aí, meus irmãos, vem um episódio que mudou a vida dela daqui por diante. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Vinham da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria então foi ter com eles, e sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, os reuniu sob as árvores da praia, às margens do Tiberíades, naquele cenário lindo da natureza que Jesus tanto gostava. E lhes transmitiu as palavras do Cristo, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, determinaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tanta alegria no semblante dos infelizes, em face de suas revelações a respeito das promessas de Jesus, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Então ela resolveu, já que eles estavam sendo expulsos, ela iria acompanhá-los. Todo o grupo passou a noite ao relento. Mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas palavras de Maria, devoravam-lhe os conceitos, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram levados ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena entrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz.
Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhes beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam sacrificar-se. Encontrava-se agora também leprosa. E experimentou grande alegria por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia construir no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera, guardavam bom ânimo em seus corações. Sentindo-se no fim de sua vida, Maria então desejou rever antigos amigos que se encontravam em Éfeso. Resolveu viajar até Éfeso, onde moravam Maria Santíssima, mãezinha do Cristo, e João Evangelista, além de outros companheiros das alegrias cristãs. Adivinhava que suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Então, resolveu pôr em prática seu humilde desejo. Já limitada, cheia de feridas, com muitas dores, ainda assim resolveu empreender aquela longa viagem, que era ir de Jerusalém, do Vale dos Imundos, até Éfeso, lá na outra extremidade da atual Turquia. Depois, se os irmãos quiserem, pesquisem aí e vão ver a enorme distância que é. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio vinham suplicar-lhe os últimos conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho apenas lhes dizia: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam lhe traziam o fruto de esmolas escassas, e as crianças vinham beijar-lhes as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através de estradas ásperas, afastando-se de casinhas misérrimas. A viagem foi difícil e angustiosa. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando as casas de Éfeso se lhe apareceram à frente, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Não tinha mais forças para seguir adiante. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades caras conforme seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiu o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas lembranças, e não obstante seus olhos se acharem fechados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, relembrava o Tiberíades, os companheiros de fé, o Mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se um gemido surdo,
enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Então, meus irmãos, ela já se encontrava nos últimos instantes da vida física, rodeada por companheiros cristãos que rezavam em benefício dela. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava Jesus. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se. Mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia uma alegria indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E aí, meus irmãos, esse é o nosso lição de hoje, a nossa história, que nós pedimos aí licença aos irmãos para ler e comentar brevemente essa lição cheia de maravilhas e de beleza, de um coração que soube trocar a porta larga pela porta estreita. Que Madalena, em sua grandeza espiritual, construída a duras penas, nos inspire e nos traga paz e alegria no dia de hoje. E que possamos todos, meus amigos, agradecer a Deus a bênção da vida, os sacrifícios e as lutas que nos visitam, pois sempre são portadores de lições valiosas. Querido Mestre Jesus, ao término de nossos estudos, nós lhe agradecemos de coração as bênçãos recebidas. Que o vosso amor e a vossa bondade se estenda sobre todos nós, e que essa oportunidade do estudo e do aprendizado do teu bendito Evangelho nunca nos falte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço fraterno, de muita paz, de muita alegria em todos. Até a próxima.